Capítulo 15. O desdobramento da mensagem. Poder espiritual. 28 de abril de 1963. Estou certo de que, quando chegamos a um estudo dessa natureza, a maioria de nós pensa em termos do benefício que esperamos receber dele. De um jeito ou de outro, acho que você descobrirá que é verdade que o objetivo em buscar qualquer tipo de ensino é o benefício próprio, ou o autoaperfeiçoamento de alguma forma. Seria uma ocorrência incomum alguém sair e procurar um ensinamento que beneficiaria o mundo, porque, até que a consciência tenha sido espiritualizada, os nossos interesses estão voltados principalmente para nós mesmos e nossas famílias. Você ficaria surpreso com quantos pais, ouvindo falar deste trabalho, se unem e pedem ajuda para um membro de sua família que tem uma deficiência de alguma natureza mental, física ou moral. Mas quando escrevemos de volta e dizemos: será preciso a sua cooperação e estudo, nada mais se ouve deles. Em outras palavras, o interesse deles não vai muito além de si. Isso certamente não acontece 100%, mas há muitos que escrevem pedindo ajuda e nunca mais respondem quando descobrem que a cooperação de sua parte é necessária. O que estou tentando dizer é que, em menor ou maior grau, estamos buscando o nosso próprio benefício. Ao chegarmos a este estágio atual de seu desenvolvimento espiritual, devemos saber agora que nós, desta geração, vamos nos beneficiar menos deste ensinamento do que as futuras gerações. Em comparação, nós nos beneficiaremos apenas de alguns grãos. Por quê? Porque as gerações vindouras nascerão em uma consciência mais elevada, um nível espiritual mais elevado de consciência do que aquele em que nascemos. Eles nem sequer serão educados como nós, com a ideia do benefício próprio. Isso está se tornando aparente em muitas partes do mundo onde temos contato, mostrando principalmente o benefício de que está chegando ao mundo através do desdobramento de nossa consciência e da quantidade de trabalho no mundo em que estamos fazendo. Este trabalho mundial não está dando a nenhum de nós a quantidade de benefícios que está dando ao mundo. O Papa João fez inovações que o mundo se surpreenderia, se fosse capaz de compreendê-las, indicando o grau em que ele responde às verdades espirituais ativas na consciência. Em sua mensagem de Páscoa de 1963, o Papa fez algo nunca antes feito na Igreja Católica. E eu lhe dou agora uma citação de um artigo de jornal de Walter Lippmann. Ao estender-se além do clero e dos fiéis de sua própria igreja a todos os homens de boa vontade, incluindo os inimigos declarados de sua igreja, o Papa baseou o argumento de sua mensagem não na revelação e nos ensinamentos inspirados na igreja, mas num princípio filosófico. É preciso, diz o Papa, nunca confundir o erro com uma pessoa que erra. A pessoa que erra é sempre e acima de tudo um ser humano, e ele retém sua dignidade como pessoa humana em todos os casos, e deve ser sempre considerado e tratado de acordo com essa elevada dignidade. Além disso, em todo ser humano existe uma necessidade que é congênita à sua natureza e nunca se extingue, obrigando-o a romper a rede de erros e abrir sua mente para o conhecimento da verdade. A encíclica do Papa parece ter sido oportuna, depois de decidir que o momento chegou, quanto é honroso e útil, reafirmar a antiga filosofia para a era moderna. Embora isso separe-se do próprio alicerce de sua igreja, aqui está a divindade do homem, mesmo quando ele é um pecador. E aqui está o princípio da impersonalização. O Mestre nos deu: quem me pôs como juiz entre vós? Nem eu te condeno, teus pecados te são perdoados.
Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Em outras palavras, ele usou o princípio da impersonalização. Porque, então, começamos a ouvir um Papa da Igreja Católica nos dando o princípio da impersonalização do caminho infinito, que, certamente, em termos de religião, não foi usado na Terra desde os dias do Mestre. Não é coincidência que a mensagem da Páscoa do Papa tenha sido dada aproximadamente no mesmo mês em que a edição em brochura de Honesto com Deus, do bispo Wojciech, foi divulgada. Tampouco é coincidência que o tema da cura espiritual esteja se tornando um assunto tão importante nas igrejas de hoje. Por trás disso, duas coisas devem ser lembradas. Em primeiro lugar, o próprio fato de termos um caminho infinito deve indicar que chegou o tempo da Terra para essa mudança na consciência. Lembre-se disto, que não somos de forma alguma o criador dessas condições mundiais. Não, tudo é determinado pela consciência da transição, e nós somos apenas os instrumentos para isso. Em segundo lugar, como parte da mensagem do caminho infinito, temos quase desde o início dado a instrução de que o trabalho mundial deve ser conduzido. Como resultado, grupos foram formados em todo o mundo, como parte do que está acontecendo nos bastidores para trazer à luz a era espiritual. Nos primeiros anos deste século, o bruxo elétrico Steinmetz disse que o segredo do poder espiritual seria revelado neste século. Milhares de anos atrás, soube-se que, com o fim da Era de Peixes, haveria a introdução da Era Espiritual. A Era de Peixes nos deu grandes descobertas científicas e invenções, e nos deu a mensagem da verdade. A Era Espiritual nos dará a vida espiritual da consciência, pela mensagem da verdade. Incluímos declarações ou citações com as quais a maioria de nós foi educada, como: honestidade é a melhor política, e os 10 mandamentos. Em outras palavras, porque nossa natureza humana natural está completamente envolvida em nós mesmos, a honestidade e a integridade não são naturais para nós, porque não são naturais para a consciência humana. Todas as nossas religiões visam nos ensinar a sermos bons, porque não é natural que os seres humanos sejam bons. Em vez disso, a autopreservação é a primeira lei da natureza humana, não importa quem seja ferido. Até precisamos ser ensinados a amar nossos pais e mães. Até mesmo isso não é natural para seres humanos, e, portanto, tinha que ser escavado em nós. Você sente a diferença quando entra em contato com pessoas que você definiria como bons cristãos. Para eles, é normal e natural amar o próximo como a si mesmo, pois eles evoluíram deste estado primitivo. Sim, há muitos que chegaram a este ponto em seu desenvolvimento. Mas pare um minuto, pense nos ensinamentos da Igreja Cristã. Depois leve sua mente de volta ao Novo Testamento e pense nas passagens do Mestre. Então você saberá o que eu quero dizer com uma consciência cristã. Esta é a consciência que normalmente e naturalmente ora pelo inimigo e perdoa 70 vezes 7. Essa consciência não tem traço de olho por olho e dente por dente. Nem tem essa consciência um traço de vingança ou punição. Esta é uma consciência cristã. Enquanto tivermos os 10 mandamentos, ou o Sermão da Montanha, ainda temos a Era de Peixes ou a mensagem da verdade. No caminho infinito, nós nos movemos da Era de Peixes para a Era espiritual a qualquer momento que nossas meditações não contenham nenhum pensamento de autoaperfeiçoamento. Esse movimento é feito quando nossa consciência está aberta apenas para receber a consciência de Cristo que habita em nós, mas não por uma razão.
É muito parecido com o ponto levantado no último domingo sobre a fé. Nós realmente não temos fé enquanto pensamos em termos de fé. É um estado de ignorância até mesmo ter fé em Deus, porque isso é baseado na crença de que existe um Deus que possa fazer algo e não há um tal Deus. Pura fé não é ignorância, mas iluminação, desde que não seja fé em qualquer coisa. Se, a qualquer momento, nos voltarmos para Deus para realizar um desejo, mesmo que bom, ainda não estamos na consciência espiritual, porque a consciência espiritual é uma consciência que não dá poder a nada nem a ninguém. Portanto, essa consciência não precisa de um suposto poder divino. Isso não está acabando com Deus. É um reconhecimento de que Deus é. Assim, a verdadeira consciência espiritual é aquela que permanece na palavra e repousa na palavra. Eles têm apenas o braço da carne e eles descansaram em sua palavra. Eles não fizeram nada além de conhecer a verdade e depois descansaram. Eles têm apenas o braço da carne. Isto foi o que Cristo Jesus ensinou a não resistir ao mal e guardar a espada. O progresso na consciência espiritual é um relaxamento completo em Deus. Essa consciência é a presença de Deus e o poder de Deus. A consciência que não tem medo de poderes externos é o poder espiritual. Na quietude e na confiança está minha força, e não por força nem pelo medo, dizem as Escrituras. Um completo relaxamento no poder, de desejar poder, ou entrar em contato com o poder, deixa você em estado de do ser, e isso é o poder espiritual liberado. Enquanto houver pessoas lutando contra condições ruins, haverá condições ruins para lutar, porque a mente que acredita em dois poderes está criando condições de bem e mal. Esses poderes malignos deixam de existir quando você deixa de lutar contra eles, quando você retira o poder deles. Pilatos, tu não terias poder nenhum sobre mim, a menos que viesse de Deus. Veja, o nosso trabalho no mundo não está lutando contra as pessoas más ou condições más. Ao contrário, está retirando o poder disso tudo e está fazendo de nós transparências claras para que o Cristo possa fluir através de nossa consciência, dissolvendo as imagens dos sentidos. É a consciência humana universal que constitui a crença em dois poderes, e assim, cria as condições do mundo. É o reconhecimento de um indivíduo do não poder dessa mente carnal universal e suas imagens que liberam Cristo da experiência humana. Toda vez que temos uma experiência que prova o não poder de algo que o mundo dá poder, não estamos apenas diminuindo a crença universal, mas estamos tornando possível para alguém em algum lugar alcançar o que liberamos na consciência. Você percebe que os 50 ou 60 mil de nós que estamos estudando o caminho infinito e que, em algum grau, impersonalizam, são responsáveis por outros que captam esse mesmo princípio, porque existe apenas uma consciência? Muitos que leem aqui não vão acreditar no que estava na mensagem do Papa, mas o simples fato de que está lá é a prova de que esse princípio de impersonalização é liberado na consciência. E se continuarmos o nosso trabalho, é inevitável que o princípio vai aparecer em um lugar e depois em outro. As crianças das gerações futuras se perguntarão como alguém já foi personalizado. Porque, quando você perceber isso, perceberá que é realmente uma relíquia da Idade das Trevas. Uma vez que você começa a perceber que o único poder que existe é o poder de sua própria consciência, como então seria possível temer o que o homem mortal pode fazer com você? Como podemos falar de onipresença onipotente e ao mesmo tempo estarmos sujeitos às crenças universais? Em nossos escritos, temos a verdade disso.
mas em nossas vidas diárias nem começamos a arranhar a superfície de vivê-la. A única razão pela qual alguém sofre de alguma coisa é por causa de uma malversação universal. Todas as teorias e crenças de natureza mental ou material compreendem a mente carnal, e tudo o que sofremos é o grau em que não percebemos os princípios em nossos escritos. Todo mal é a projeção da mente carnal, que é a crença em dois poderes, e nosso reconhecimento do não poder é o antídoto. Nosso grau de consciência desse não poder é a medida de nosso progresso na consciência espiritual. O desenvolvimento da consciência espiritual começa quando liberamos todos os conceitos de Deus, no reconhecimento de que o eu que está buscando Deus é Deus. Então, quando nos sentamos em meditação, não pensamos em qualquer condição do mundo ou em qualquer pessoa no mundo e nos tornamos um estado de receptividade, como se quiséssemos ouvir aquela voz pequena e silenciosa. Quem me convence do pecado? Quem me convence de alguma presença ou poder, senão aquele que eu sou? Observe isto, que você não é um separado e à parte do eu sou. Ou então você está fora de foco. Observe que você não tem conceitos de Deus, nem mesmo em sua mente, porque isso é uma projeção de uma imagem, que é idolatria. Liberte-se de todos os conceitos de Deus para poder dizer sinceramente e interiormente: eu não tenho um Deus. Isso nos leva de volta ao assunto do que chamamos de oração superior, que é sem palavras e sem pensamentos. Mas você não pode orar desse modo enquanto você está esperando algo material da oração. Se você quiser consertar esse sonho, precisará de muitas palavras e pensamentos. Quanto mais esses princípios do caminho infinito forem repetidos a você por pessoas de fora do caminho infinito, mais você saberá que nosso trabalho está alcançando a consciência humana. Provavelmente, todas as pessoas nas igrejas que estão envolvidas em atividades de oração em todo o mundo estão orando pela paz na Terra. Você sabe que eles devem falhar, porque a paz da Terra não pode ser, não com a consciência do homem como é agora. É por isso que, no nosso trabalho mundial, não estamos pedindo paz. Que bem seria a paz enquanto a consciência permanecesse no nível humano? Não, isso significaria apenas um intervalo entre as guerras. A consciência do homem deve mudar. Portanto, nossas orações nunca devem ser para a paz ou para o bem temporário. A oração mundial deve ser a realização do não poder da mente carnal e da natureza de Deus como consciência individual. Quando você consegue perceber esses dois, você muda a consciência. Você tem até um Papa católico dirigindo sua mensagem para as pessoas de fora da Igreja Católica, pela primeira vez na história do mundo. Aqueles de nós que ainda têm problemas podem muito bem perceber que nossa consciência não está cedendo suficientemente. De que adianta tentar mudar as condições externas? Não. Mude a consciência primeiro, e então as condições harmoniosas se seguirão. Então, quando estamos fazendo o nosso trabalho mundial, vamos nos ater aos nossos dois maiores princípios, que Deus constitui a consciência individual e que a mente carnal não é poder, mas é o braço da carne ou nada. Então, você verá a consciência das pessoas mudando, e você verá crianças nascidas em um estado mais elevado de consciência. Eles nascerão na consciência que liberamos aqui na Terra. A consciência espiritual é aquela que não está em guerra com o mal, nem reconhece um poder espiritual que possa ser usado. Reconhece o poder espiritual como a graça divina. Pense bastante no termo poder espiritual e tente obter um reconhecimento mais claro disso. Lembre-se que não é um poder sobre qualquer coisa ou ninguém. Não é um poder a ser usado. O poder espiritual é um estado de graça.
Citações úteis são as do Mestre. Minha paz eu vos dou, não como o mundo dá, mas minha paz. E meu reino não é deste mundo. Pense no erro dos hebreus ao esperarem que o Messias fosse um poder temporal, esperando que ele os libertasse de Roma e do Sinédrio, sua própria igreja. Cristo não é um poder temporal. O poder espiritual não é um poder temporal. Examine a si mesmo, para ver quantas vezes você tenta fazer do poder do Cristo um poder temporal. Ver o erro que você está cometendo o levará ao poder espiritual.